Jesus o Rei. E hoje é a terceira mensagem dessa série. E nosso objetivo, irmãos, é olhar para Cristo como Rei. Aquele que veio salvar o seu povo. Instaurar um novo governo espiritual e físico. E a Bíblia diz que todas as coisas encontraria restauração na pessoa de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: o governo está sobre os seus ombros. Apocalipse diz que Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E quando Gabriel anunciou o nascimento de Jesus para Maria, ele disse que, e é o texto que nós temos aqui no banner, Ele reinaria para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reino o quê? Jamais terá fim. Ele é o Rei eterno, o Senhor dos senhores. Nós estamos num reino que nunca vai acabar. A eternidade toda estaremos com Ele. E nosso tema hoje é o Rei em que nós podemos confiar. E eu queria ler esse texto que nos fala sobre Jesus no barco, acalmando uma tempestade. Conhecido nosso, mas é sempre renovador ler a palavra e aprender coisas novas com ela. Marcos 4, de 35 a 41. Quem achou diz amém. Amém, irmãos? Amém. Tem alguém dormindo aí do seu lado? Vê se dá uma cutucadinha nele aí. Amém, meus irmãos? Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Verso 37, vamos ler juntos? Ora, levantou-se e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Verso 39, só a igreja bem forte. E eles chegando, então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Vamos fechar com 41, todos juntos? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós através de sua palavra. O Rei de toda a terra, de todo o universo, está tão perto de nós nessa noite, pela graça. E, ó Deus, como cantamos e já oramos, abrimos o coração para Jesus, o Rei da glória. Que a tua palavra entre na nossa vida e produza transformação. Tira toda a inquietação, todo o desânimo, tudo aquilo que pode atrapalhar a bênção do Senhor cair em cima da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Falar de Jesus, falar do Rei, é falar do poder que Ele tem. E esse texto deixa muito claro o poder real de Jesus. Versículo 35. Há uma palavra aqui que passa despercebida por nós. Jesus disse para eles: vamos entrar no barco. E nós vamos para onde? Passemos para outra. O caminho já estava traçado. Nós vamos sair daqui e entrar nesse barco.
e nós vamos chegar lá do outro lado. E eles entraram, não só um barco onde estavam os discípulos, mas vários outros barcos. Repare bem, Jesus disse o quê? Passemos para o outro. Se Jesus disse passemos para o outro lado, como é que o barco ia afundar? A palavra dele já estava dita, só para você pensar. E o mar da Galileia, na verdade não é mar, é um lago. Só que é um lago que fica assim, numa espécie de depressão, abaixo do nível do mar. E perto dele, ou colado nele, tem um monte, que é onde nasce o rio. A água desce para o mar, e dali do mar é que sai o Rio Jordão, vai desaguar lá no Mar Morto. Mas é o Monte Hermon. Esse Monte Hermon, ele tem uma altura de 2.800 metros. É um gigante. E aos pés do monte um lago. No meio daquele deserto, muitas vezes o topo do monte fica congelado. Por causa da altura, fica muito frio lá. E aí acontece um fenômeno. O vento desce gelado do Monte Hermon e se encontra com o vento quente do deserto perto do mar. E quando há o choque do ar quente com o ar frio, o que acontece? Tempestade. Estou explicando isso para você entender que tempestades no mar da Galileia não eram uma coisa que acontecia uma vez na vida ou outra na morte. Era comum que houvesse tempestades por causa dessa situação geográfica. E os discípulos eram experientes pescadores. Eles conheciam aquele mar como a palma de sua mão. Certamente, irmãos, eles já tinham enfrentado outras tempestades. Não foi uma coisa incomum de se viver. Não era para pescador experiente ficar espantado com qualquer tempestade. Para pescador experiente, espantar, e a Bíblia diz que eles ficaram com muito medo, é porque essa tempestade deve ter sido a maior que eles tinham enfrentado na vida deles. Não era qualquer tempestade. Uma tempestade grande, feia. Se você tem coragem, confessa. Quem tem medo de tempestade aqui, levanta a mão. Irmão, na roça é um negócio assim. Eu tenho uma tia que tem medo demais. É até um negócio. Ela tapa todos os espelhos da casa. Se a gente ficasse sem camisa, tomava logo uma burdoada no pé da orelha. Vai botar uma camisa. Toma banho na hora da tempestade, então, nem pensar. Comer com garfo da mão e faca, fome. Fica com fome, miserável. Espera passar. Já viu esse filme em algum lugar? Mas tem umas tempestades que só aquele barulho faz a gente estremecer. Agora, você não tem ideia, talvez você nunca vai ter ideia do que é estar no meio do mar, dentro de um barco, e uma tempestade em cima de sua cabeça. E vento. E a Bíblia diz que as ondas varriam o barco. E eles só chamaram Jesus porque a coisa estava muito feia. Se fosse qualquer tempestade, eles davam conta, tiravam de letra.
Mas eles foram tentando, orando, olhando, vai acalmar, e a coisa só piorava, e a água estava entrando dentro do barco, e onde estava Jesus? Deitado, cansado, com a cabeça no travesseiro, dormindo, lá num cantinho no fundo daquele barco. E aí que eles despertam e dizem: mestre, será que você não se importa? Olha a pergunta deles. A pergunta deles não é: oh Jesus, por que o senhor está dormindo? Acorda. Eles acordaram com uma pergunta: será que o Senhor não se importa conosco? Será que nós não temos importância nenhuma para o Senhor? Nós vamos morrer aqui e o Senhor não vai fazer absolutamente nada? Quem gosta de ser acordado aqui? Acordado no meio da noite. Nem de manhã a gente gosta, né? Gente, tem pessoa que acorda, parece um leão, não é não? Se é você, não sei, mas se você convive com gente assim, né? Eu sou ruim de acordar, sou ruim de dormir, ruim de acordar, mas eu acordo bem, acordo cantando, não tem problema. Agora, tem uma turma que acorda mal, parece um leão enjaulado com fome. Se é a sua mulher ou seu marido, não começa a puxar fundamento nesse momento. Deixa o homem acalmar, a mulher acalmar. Entendeu, né? Usa a cabeça. Jesus certamente também não gostou de ser acordado. Estava descansando. E aí ele levanta. E o povo só levanta com a cara bonita depois de acordar em filme e novela, né? Que o povo já amanhece penteado e maquiado. Geralmente a gente acorda com a cara amassada. Levanta Jesus, fica de pé no meio daquele barco e faz uma coisa incrível. Ele olha para o mar, ele olha para o vento e só fala uma coisa: quieto, cala-te. Não fez nenhum espetáculo, não falou nenhuma palavra mágica, abracadabra, todo momento agora. Se fossem os pastores da nossa época que gostam de gritar, Jesus é impressionante. Ele diz assim: quieto, pronto. Ele simplesmente mandou o mar e o vento ficar quieto, como se estivesse brigando com a criança levada. E crianças boas obedecem prontamente. Nós estamos orando e buscando onde é que essas crianças estão. Só para descontrair, eu vi a história de um menino que o pai recebeu um amigo para jantar, e o menino ficou tão agitado, pulava para lá, pulava para cá, e o pai: fica quieto, senta. E aí o menino pulava, subia na mesa, só andava nas cadeiras, subia no sofá. Aí ele pegou o menino pelos dois braços e disse assim: eu não já falei para você sentar aqui e ficar quieto? E bateu com o menino no sofá assim: quieto. E o menino cruzou os braços e falou assim: eu só tenho uma coisa para dizer. Por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou pulando ainda. Eu não sei se foi o caso do mar, mas que ele calou. E o mais incrível é alguém falar com vento. Você já viu gente falar com vento, com mar?
O mais doido talvez não é a pessoa falar com o mar, é o mar obedecer aquele que falou. A Bíblia diz: cessou o vento e fez-se grande bonança. É o outro versículo. E cessou o vento e fez-se grande bonança. O vento para e o mar fica calmo. E eu estava lendo sobre isso. Quem conhece as marés ou mora perto do mar, sabe que mesmo depois que o vento para, as ondas continuam agitadas. Para as ondas pararem, requer ainda um tempo depois da tempestade, porque elas estão agitadas. O vento parou, mas o movimento da água ainda continua. Aqui acontece uma coisa impressionante: o vento para, e na mesma hora que o vento para, a água se acalma e se faz um grande espelho naquela noite. Irmãos, todas as culturas antigas tinham o mar como uma força incontrolável. As pessoas até conseguem fazer represa em rios, conseguem desviar curso de rio, mas o mar ninguém consegue controlar. Todas as culturas antigas entendiam que o poder do mar era um poder que estava acima de todos os deuses. Não existia nenhum deus com D minúsculo na cultura antiga que eles acreditassem que fossem capazes de dominar o mar, a não ser o Deus que tivesse criado o próprio mar. A não ser o Deus que estivesse sobre tudo e sobre todos. Eles até acreditavam que alguém pudesse parar o mar, mas apenas o Deus criador do mar. Mas agora um homem, um rabino, que estava dormindo há poucos minutos atrás, se levanta, dá uma ordem e domina o mar. Um homem que andou pela Galileia naquele tempo, levanta e dá uma ordem e o mar obedece. Quem pode dominar o mar? O Deus que, se o Jesus Cristo foi capaz de dominar o mar, significa o quê? Que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Rei sobre tudo e sobre todos. E a coisa parece que fica até engraçada, irmãos, porque antes da tempestade, os discípulos estavam com muito medo. Aí Jesus entra, acalma a tempestade. O natural é que eles ficassem o quê? Sem medo, né? Mas a Bíblia diz que eles ficaram com mais medo ainda. Olha só. Depois que Jesus acalmou o mar, eles, ao invés de melhorar o medo, pioraram. Porque antes eles estavam com medo do mar, agora eles estavam com medo daquele que acalmou o mar, daquele que está acima do mar. Eles ficaram impactados, encheram-se de grande temor, diz a palavra. Por que eles temeram mais a calmaria do que a tempestade? Porque ali eles tiveram um choque de realidade. Eles entenderam: esse homem que está dentro desse barco é o Filho de Deus. Esse homem que está dentro desse barco é o Rei dos Reis. Esse homem que está dentro desse barco, aqui perto de mim, é o Messias prometido. Esse homem que está dentro desse barco é incontrolável. Ninguém pode controlar ele. Ele está acima de tudo e de todos. Por isso eles ficaram cheios de medo. Esse homem que está perto de nós tem muito mais poder do que qualquer um de nós um dia pode imaginar. Por isso eles terminam dizendo, fazendo uma pergunta para eles mesmos, e diziam uns para os outros. Qual era a pergunta que estava no coração deles? Quem é, porventura, este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tem resposta aí na sua Bíblia? O texto termina com essa pergunta: quem é este
que até o vento e o mar lhe... Vamos fazer? Vamos ler? Quem? Vamos lá? Quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedece? E nós, nessa noite, precisamos parar para refletir. Quem é este? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Ele, que até o mar e o vento lhe obedece? Em primeiro lugar, meus irmãos, Ele é o Rei que tem todo o poder. Quem é Ele? Vamos falar? O Rei que tem todo o poder. Se você for olhar o início do capítulo 4, Jesus está dizendo, Jesus tinha chocado os discípulos com a questão do sábado, porque ele disse assim: eu sou o Senhor do sábado. Não existia nada tão sagrado para o judeu do que guardar o sábado. E Jesus disse assim: olha, eu sou mais do que o sábado. Já foi uma coisa que mexeu com a cabeça deles. E nesse caso ele está dizendo que ele não tem o poder, ele é o poder em pessoa. Se alguém nesse universo tem poder e autoridade, é porque foi recebido das mãos do Senhor. Ele falou para Pilatos: você só tem autoridade sobre a minha vida, por quê? Porque do céu. Mas não foi o imperador que tinha nomeado ele? Mas quem nomeou o imperador? Deus. Quem nomeou o governador? Deus. Repare bem uma coisa: todas as pessoas que possuem poder e autoridade nesse mundo é porque receberam das mãos do Senhor Jesus. Ninguém tem autoridade se antes não tiver passado pela mão dele. Ninguém manda mais do que ele. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. Ele inclina para onde ele quiser. Ele é o rei. E o rei é soberano. E a pergunta que não quer calar nessa noite é se você crê que Jesus é o rei que está acima de todos e de tudo. Você crê? Se você crê, deveria olhar a vida com os outros olhos. Repare bem naquilo que você acabou de dizer que crê. Você está dizendo, afirmando, que você acredita que Jesus é o rei que está acima de tudo e de todos. Mais uma vez, você acredita nisso? Amém? Então a maneira de nós enxergarmos a vida precisa ser à luz dessa afirmação que nós acabamos de dizer. Quem de fato acredita que Jesus está acima de tudo e de todos, não pode temer a tempestade, porque Jesus está acima dela. Quem de fato acredita que Jesus está acima de tudo e de todos, não se curva diante das dificuldades, porque entende que tem um Deus no céu que está acima de tudo e que está cuidando de todas as coisas. Quem de fato crê que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, se submete à sua vontade e busca nele a resposta de todas as coisas. Eu não sei, irmão, o que você precisa nessa noite. Eu sei uma coisa: tudo aquilo que você precisar hoje, você pode ir a Jesus e Ele te dará. Se você precisa de cura, Ele é o médico dos médicos. Se você precisa de descanso, a Bíblia diz que Ele é o sábado encarnado. Ele é o descanso, e Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Se você precisa de poder, Ele é aquele que pode dar ordem ao mar e o vento se acalmar. O que você precisa? De Jesus hoje.
Qual é a sua necessidade? Eu só posso te dizer uma coisa: vá ou venha até Ele e experimente hoje em sua vida o poder que Ele tem. Ele pode te curar, Ele pode aliviar e te dar descanso. Não importa o que você precisa, Ele tem para te oferecer. Em segundo lugar, Ele é o rei que sempre se importa. Quem é esse? Que o mar e o vento obedecem. É o rei, vamos falar? É o rei que sempre se... Vamos falar mais forte? É o rei que sempre... Se Ele é rei, se Ele tem tanto poder, se Ele manda no pedaço, por que a tempestade aconteceu? Ele não podia ter evitado a tempestade? Se Ele é o rei soberano, que reina sobre tudo e sobre todos, como nós acabamos de falar no primeiro ponto, Ele não podia não permitir que aquele barco passasse por aquela tempestade. Afinal de contas, os seus discípulos estavam lá e Ele mesmo estava lá. Ele não podia evitar que aquele vento violento, aquelas ondas, batessem tanto naquele barco, que a Bíblia diz que ele estava a ponto de afundar. A pergunta que nós precisamos refletir nessa noite é o porquê que ele não evitou a tempestade, se ele é o rei que está acima de tudo e de todos. E talvez seja a pergunta que você está se fazendo: por que Jesus permitiu ou está permitindo que eu enfrente situações tão difíceis na minha vida? Por que Ele não evitou a tempestade? E eu agora, pastor, estou no meio dela. Se Jesus me ama, por que Ele não impediu que eu entrasse nessa tempestade? E isso foi a mesma coisa que os discípulos pensaram. Ele estava dentro do barco. Nós estamos fazendo a vontade dEle. Nós estamos seguindo esse homem. Nós estamos obedecendo a palavra dEle, que diz: vamos entrar no barco. Ele que tinha dado a ideia da viagem. E vamos sair daqui e ir para o outro lado. Ô gente, se eu estou fazendo a vontade dEle, se eu estou servindo a Ele, se eu estou obedecendo o que Ele diz, se eu estou cumprindo o que Ele propôs, nunca deveria ter tempestade no caminho. Esse é o pensamento nosso. Esse é o pensamento dos discípulos. Se eu estou com Jesus, como é que algo ruim e perigoso vai acontecer comigo? Você nunca pensou isso, não? Mas para surpresa dos discípulos e para surpresa de muitos de nós também enfrentamos tempestades. Amém, irmãos? E muitas vezes está acontecendo contigo o que os discípulos vivenciaram. A tempestade começou, o barco está balançando, a água está entrando. Você pensou, o barco está afundando. Onde está Deus que não faz nada? Onde está Deus que primeiro não evitou essa tempestade, e segundo que não agiu ainda e está deixando o sufoco, a gente passar por sufoco? Pedro deve ter olhado e disse assim: já já ele aparece, fica tranquilo, ele vai aparecer. E é o barco batendo, pá, pá. E ele olhava para trás. É igual gente brava que está esperando alguém, né? Olha para trás, acha que vai com o olho produzir a pessoa ali na frente dele. Cadê? Não acordou ainda não? Não. O que está acontecendo? E o barco lá, vamos? Até que alguém disse: não, chega, não é possível, nós vamos ter que ir lá acordar ele. E aí eles vão lá e dizem assim:
Acorda. Será que o Senhor não está se importando conosco? Mestre, não se te dá que pereçamos? Quem aqui nunca ficou com vontade de fazer essa pergunta? Senhor, será que o Senhor não está demorando demais para resolver meu problema? Senhor, será que o Senhor não está demorando demais para me dar minha bênção? Senhor, não é possível. Eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou buscando fazer a tua vontade, eu estou trabalhando na obra, eu estou abrindo a minha casa para receber uma célula, eu estou liderando, eu sou um LT, eu estou procurando fazer tudo certo, mas parece que a minha vida não vai para frente, parece que eu só enfrento burdoada, parece que a minha vida não decola. Um homem falou comigo uma vez, depois que eu conheci a Cristo, entreguei minha vida a Jesus, parece que a minha vida só foi para o buraco. Nunca faltou dinheiro no meu bolso para eu chegar num bar, sentar e pagar uma rodada de cerveja para todo mundo. E sabe o que eu tenho no bolso hoje? Ele disse: não tenho nada, não sou capaz de comprar uma Coca-Cola. O que está acontecendo comigo? Será que eu tomei a decisão errada? Será que a vida lá no mundo é melhor do que essa que eu estou vivendo? Eram as perguntas que estavam na cabeça dele e que está em muitas cabeças aqui hoje. Eu não sabia responder, irmão. Mas o que veio na minha mente era o seguinte, e foi o que eu disse: é porque agora Jesus está te ensinando a não confiar no seu dinheiro e confiar nele. Antes você confiava no dinheiro, ele tirou o dinheiro agora para você confiar nele. O dia que você confiar somente nele, ele põe o dinheiro de volta no seu bolso. Parece que a minha vida está dando tudo errado. Meu barco está afundando, meu casamento está acabando, meus filhos não me amam mais, não me respeitam, desviaram. Eu tenho filhos que estão envolvidos com droga. Eu estou desempregado. Eu estou passando por aperto financeiro. O que está acontecendo comigo, pastor? Quando eu penso que a minha vida vai para frente, quando eu penso que os meus problemas estão resolvidos, aparecem outros problemas, eu não estou dando conta. Será que Deus está dormindo? Será que Deus não se importa com o meu sofrimento? E muita gente está dizendo, como os discípulos pensaram: se Deus me amasse de verdade, eu não estaria passando por isso. Se Jesus me amasse de verdade, se eu fosse tão importante para Ele, eu não estaria passando por essa tempestade. E aí Jesus entra em cena, se levanta, acalma a tempestade e volta para os discípulos e faz essa pergunta: vocês estão com medo de quê? Nada não, Pedro Bol, só o barco que estava afundando e a gente ia morrer tudo. Só por isso que nós estamos com medo. Se fosse uma turma aí, saiu uma resposta parecida com essa. Óbvio, estou com medo de morrer. Mas eu acho que o maior medo que eles estavam era de não ser amados o suficientes para Jesus se importar com a vida deles. Irmão, isso é a conversa do diabo. Ele é o pai da orfandade, ele é o pai da mentira. E ele sopra no nosso ouvido que Deus não nos ama, que Deus não se importa conosco, que Deus esqueceu de nós, está dormindo e vai deixar o nosso barco afundar. Ouça as palavras de Jesus, que diz que você é um filho amado, que Ele te ama a ponto de dar a sua vida por você, se importar com a sua vida, e na hora certa Ele vai intervir, e você vai ver a grande maravilha que Ele pode fazer. É nessa hora, irmãos, que nós precisamos pensar o porquê que Deus permite as tempestades. Por que quem caminha com Jesus enfrenta tempestades? Por que caminhar com Deus ou ter Deus no nosso barco não isenta o nosso barco de passar por tempestade? Ser amado não quer dizer que você não vai enfrentar luta.
Ser amado não quer dizer que você não vai enfrentar enfermidade. Ser amado não quer dizer que você vai passar por tempo de escassez financeira. Ser amado não quer dizer que você não vai ter conflito no seu trabalho, que você não vai ter conflito na sua família. Ser amado é saber que todas essas coisas que vêm com muita fúria sobre nossa vida jamais virão para nos destruir, jamais virão para nos matar, jamais virão para nos arrebentar. Pelo contrário, Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos, porque Ele quer fazer com que os seus filhos cresçam. Se você está enfrentando tempestade, é porque Deus tem um projeto de crescimento e de melhora na sua vida. Quem crê diz amém. Você não será destruído por essa tempestade. A sua família não vai acabar. Deus vai pegar isso tudo e vai transformar em coisas maravilhosas lá na frente. É porque a sua fé estava pequena e você orou dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Agora Ele te botou na prova porque Ele quer esticar a sua fé. Você não pediu? Eu gostaria de ser uma pessoa com mais fé. Então, vem a prova. Nenhum crente sai igual da provação. Você está passando pela provação, você vai sair dela, amém? Você está nesse deserto, mas você vai sair dele. E quando você sair dele, você não é mais a mesma pessoa. Aqueles discípulos não foram mais o mesmo depois daquela experiência no Mar da Galileia. Crentes melhores e mais maduros são aqueles que passam pela fornalha da provação. A tempestade vai passar e você não será mais a mesma pessoa. A tempestade é incontrolável. A tempestade não ama. A natureza, quando ela vem com fúria. Ela vem para destruir o que acha pela frente. Ela destrói a casa do rico, ela destrói a casa do pobre. Ela arrebenta com tudo que vem pela frente. É violenta, é cruel. Jesus também é incontrolável. Mas a diferença de Jesus para a tempestade é que Jesus é cheio de amor. Ele ama. Ele permite que nós passemos por grandes problemas, mas não é para nos maltratar, é para que se cumpra em nossas vidas os planos que Ele tem reservado para nós. A natureza é indiferente, ela não quer saber de nada, ela entra arrebentando, furiosa. Mas o Senhor Jesus é cheio de compaixão pela nossa vida. Se eles tivessem compreendido tanto amor, eles não teriam tanto medo. O fato de ser amado não quer dizer que você não vai passar por lutas. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: Ele é o Rei. Ele está acima de todos e tudo, de tudo e de todos. Mas Ele é bom. Deus é bom, sabia? Deus é bom. Salmo 23 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O único lugar que nós estamos de fato seguros é no centro da vontade de Deus. O missionário Simonton era filho de um político famoso nos Estados Unidos, na sua cidade. Um menino que tinha tudo para ser bem sucedido numa carreira, uma família estruturada, um posse. Mas ele vai para o seminário e, através de uma pregação de um grande pastor, Deus coloca um chamado no coração dele. Você vai para o Brasil e você vai plantar a igreja presbiteriana no Brasil. Simonton termina o seminário e começa a preparar as coisas para vir para o Brasil. Sua família, seus amigos chegaram perto dele e disseram: você está doido? Você enlouqueceu? O Brasil no século XIX era um dos lugares mais pobres da terra.
Não tinha saneamento, não tinha nada, tinha muita pobreza, muita violência, muita doença. A expectativa de vida aqui era 40 anos, 45 anos. E falaram para Simon: não vai, lá é muito perigoso. E ele disse: só há um lugar perigoso para se estar, é fora da vontade de Deus. Se eu estou no centro da vontade de Deus, não há perigo que me faça ter medo. E se nós estamos aqui hoje, é porque esse homem chegou no Brasil e com 8 anos de ministério, porque ele morreu depois de 8 anos aqui, ele plantou igrejas, ele fundou o primeiro presbitério, ele criou um jornal, e ele plantou uma semente que há mais de 100 anos ainda tem dado frutos nesse país. Porque um homem entendeu que o lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. Você está com medo de quê? Se Deus está presente, direcionando a sua vida. Terceiro lugar, irmãos, quem é Ele? Ele é o Rei, que é fonte da nossa fé. Vamos falar? Ele é o Rei, que é fonte da nossa fé. E esse ponto está nessa frase que Jesus perguntou para eles depois de acalmar a tempestade: como é que vocês ainda não têm fé? Mas pense, irmãos, que a força não está na fé, a força está no objeto da nossa fé. O que faz a fé valer a pena não é o tamanho dela, mas é em quem você está depositando a sua fé. Tem muita gente que tem uma fé muito grande, ele põe uma pedra na cabeça e sobe a escadaria da Penha de joelho. Vai ter fé assim lá longe. Eu não tenho uma fé dessa. Mas às vezes a fé está sendo colocada num Deus muito pequeno. Sua fé pode até ser pouca. Depende do tamanho do Deus que ela está sendo depositada. Pastor, eu tenho uma fé frágil, pequena, mas o nosso Deus é um Deus grande. O que vai salvar a gente não é o tamanho da nossa fé, mas é em quem ela está sendo depositada. E a Bíblia diz, sabe o que, irmão, sobre fé? Que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus, não é coisa de homem não. A gente só tem fé porque Deus nos deu ela. E quem nos dá a fé é o Senhor Jesus. E Ele nos deu a fé e ainda é o objeto de nossa fé. Nós temos fé nele. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, quando alguém tiver menos fé que você, não julga ele não. Porque pode ser uma pequena fé, mas na direção de um grande Deus. Quem tem muita fé, não julga quem tem pouca fé não. Porque não é a fé que faz a diferença. E se quiser ter fé, faça a mesma oração daquele pai. Jesus falou para ele: tudo é possível aquele que crê. Ele disse assim: Senhor, eu creio, mas eu tenho dúvidas. Me ajuda na minha falta de fé. Pede a Deus nessa noite. Se você crê, mas ainda tem dúvidas, pode falar com Ele: Senhor, eu sou igual aquele pai, e eu estou te pedindo hoje, me ajuda na minha falta de fé. Vamos falar? Me ajuda na minha falta de fé. Sabe por quê, irmãos? Jesus não é depósito. Jesus é depósito. O depósito, você vai lá, quando você pega no depósito e tira aquilo que você pegou do depósito, aquele depósito fica mais pobre. É ou não é? Fica com menos. Aí você começa a tirar, se não repor, o que vai acontecer com o depósito? Jesus não é depósito, Jesus é a fonte de todas as coisas. Se falta fé, se falta amor, se falta paixão, se falta motivação,
Vá buscar na fonte de todas as coisas, Jesus. Você vai ser cheio novamente. E se você voltar lá amanhã, essa fonte vai estar cheia para te encher de novo. A mulher Ciro-fenícia experimentou uma grande bênção através de uma pequena migalha. Ela disse: Senhor, se for apenas uma migalha que cair da mesa, eu quero. E sabe o que Jesus falou para ela? Tudo bem, leva a sua migalha. Você teve fé. E o demônio que estava perturbando a filha dela naquela mesma hora, ó, por causa de uma migalha. Uma migalha já é suficiente para uma grande bênção. Imagine você que é filho de Deus, que foi preparado um banquete para você. Você está se contentando com migalha? Você está buscando só as migalhas? Aí não é seu lugar. Seu lugar é de filho. E ele disse: o filho come na mesa do pai. Chega de migalha e vai sentar na mesa do seu pai e desfrutar das coisas boas que ele tem para você. Se você não tem, se você está fraco, é porque faz muito tempo que você não está indo buscar na fonte das águas vivas. Minha fé está acabando, é porque você não está buscando. O fogo do meu coração está se apagando, você não chegou para perto. Vai até ele nessa noite e seja cheio novamente. Quarto e último lugar. Quem é esse que tem o poder de acalmar o vento e a tempestade? Ele é quem? Ele é o Rei em quem podemos confiar. Vamos falar? Ele é o Rei em quem podemos confiar. Ele é o Rei em quem eu posso confiar. Fala isso, levante sua mão e diga: Ele é o Rei em quem eu posso confiar. Eu queria fazer um paralelo aqui para a gente terminar sobre duas histórias bíblicas. Essa que nós acabamos de ler, em que um homem estava dormindo dentro de um barco e uma tempestade se levantou. E todos os que estavam no barco ficaram com medo de morrer. Você lembrou de qual história? De qual? Não era parecido? Tinha um homem que estava dentro do barco, que estava dormindo, veio uma tempestade, e todos que estavam dentro daquele barco estavam com medo de morrer. Tanto Jesus quanto Jonas estavam no barco, dormiam, veio a tempestade. Os que estavam no barco pensaram que o barco ia afundar. E outra coincidência das histórias é que todos dois foram acordados por aqueles que estavam com medo. Jonas, que dormia e roncava tão alto que lá de cima, no meio da tempestade, descobriram que o homem estava lá. E Jesus, que estava dormindo. Nós vamos morrer e você dormindo? O que é isso? Não presta para nada, nem para fazer uma oração? E todas as duas histórias, a tempestade só acabou porque eles entraram, eles interviram. A intervenção divina veio. E outra coincidência da história: depois que a tempestade passou, eles ficaram com mais medo, tanto da história de Jonas quanto da história dos discípulos. Tem alguma coisa em comum nessas histórias, sim ou não? Sim ou não, irmão? É muita coincidência. Duas histórias quase idênticas. Jonas falou com os marinheiros, Jonas 1:12: se eu morrer, vocês vão sobreviver. E por isso ele foi lançado aonde? Jesus foi lançado no mar? Não. Ele acalmou a tempestade de dentro do barco. Mas de alguma maneira Marcos está dizendo, essas histórias não são diferentes assim. Mateus 12:41, Jesus disse: e aqui está quem é maior do que Jonas.
Em outras palavras, Jesus estava dizendo: sabe quem é o verdadeiro Jonas? Eu vou me dar. Jonas se deixou ser lançado no mar para salvar aquele barco. Jesus disse assim: eu vou me deixar ser lançado, não no mar, mas em algo que é muito mais perigoso que o mar. Eu vou me deixar ser lançado para salvar vocês, não no meio da tempestade, mas em algo que é muito maior do que a tempestade, que é a morte, que é a cruz, que é o pecado, que é o abandono de Deus. Eu vou dar a minha vida para salvar de vocês. Eu não serei lançado no mar, mas eu serei pregado numa cruz. Não para acalmar uma tempestade, mas para acalmar de uma vez por todas a fúria do pecado e da morte sobre nossas vidas. Como Jonas, ele entregou a sua vida para morrer voluntariamente. Foi atirado no mar da injustiça, do abandono, da dívida impagável, tudo isso para salvar a minha vida e a sua vida. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? A Bíblia diz: crê no Evangelho. Repare o que a Bíblia está dizendo: creia no Evangelho. Ela não está dizendo entenda o Evangelho. O Evangelho não é para a gente entender. Tem muita gente que está tentando entender o Evangelho, e por isso não entrega a sua vida totalmente a Deus. Meu irmão, meu amigo, o Evangelho não é para entender, o Evangelho é para crer. Guarda isso no seu coração. Eu não estou entendendo muita coisa, mas eu creio. Chega de dizer que você não entende. Chega de dizer que você não é amado. Chega de dizer que Deus não se importa com você. Como é que alguém que não se importa é capaz de dar a sua vida para te salvar? Como é que alguém que não te ama deu o seu filho para morrer na cruz no seu lugar? Ele não te ama. O que é essa tempestade que você está enfrentando? Se a maior tempestade Ele já acalmou. O que é esse problema que você está passando? Se o maior problema que nós tínhamos era ser condenado pelo nosso pecado, isso já está resolvido. O que é essa dificuldade? O que é a falta de dinheiro, a enfermidade, a crise, o conflito? Se Ele já garantiu o seu lugar nas mansões celestiais. Por isso, irmãos, nessa noite nós declaramos: Ele é o Rei, Jesus é o Rei, e você pode confiar nele. Vamos ficar de pé? Você pode confiar nele. Podemos viver em paz, podemos viver em segurança. Porque Jesus é o Rei em quem eu posso confiar. Queria que você fechasse seus olhos. Você que durante algum tempo de sua vida tem tentado entender, mas hoje eu queria te dizer, não é para entender não, é para crer. Creia e deixa o resto na mão dele. Ouviu? Para de tentar buscar fundamento das coisas. Entregue sua vida a Ele. Ele vai cuidar de você. Essa tempestade vai passar. Eu vou dizer, você vai sair dessa tempestade muito melhor do que você entrou nela. Vai sair até mais bonito. Amém? É uma aposta, que tem uma turma que precisa. Louvado seja Deus. Feche seus olhos um pouquinho. Talvez você precise fazer essa oração do Pai. Me ajuda, Senhor. Me ajuda na minha falta de fé. Está difícil. Eu penso até que eu creio, mas
De vez em quando, meu coração balança. Põe a mão sobre o seu coração. Vamos repetir juntos. Senhor Jesus, obrigado, porque eu te encontrei um rei em que eu posso confiar. Entrego a minha vida, entrego o meu coração, com o perdão de meus pecados, para o Senhor. No teu nome que eu oro. Amém. Continua com seus olhos fechados. Talvez você entrou aqui nessa noite e você ainda não tem uma experiência de vida com Jesus. Você ainda não se rendeu totalmente. Você ainda não tomou essa decisão de crer no Evangelho. Mas o Senhor falou no seu coração nessa noite. E você hoje gostaria de entregar a sua vida totalmente nas mãos de Deus. Alguém aqui que pela primeira vez gostaria de tomar essa decisão? Queria que você levantasse as suas mãos aonde você está, que eu queria orar por você. Hoje eu estou entregando a minha vida a Jesus, ao Rei em quem eu posso confiar. Alguém nessa noite que gostaria de tomar essa decisão, entregar a sua vida a Cristo e viver uma nova história? Levante sua mão. Queremos orar por você. Se Deus tem falado no seu coração, falou no seu coração. Talvez nessa noite você precisa, irmão, retornar para o caminho de onde você não devia de ter saído. Alguma coisa no seu coração fez com que você esquecesse a decisão que você tomou. A tempestade foi grande demais e eu duvidei e me esfriei. Mas hoje eu gostaria que a chama do Evangelho voltasse a arder no meu coração. Eu estou voltando para Jesus hoje. Tem alguém? Levante sua mão. Amém. Deus abençoe. Hoje eu tomei a minha decisão de voltar. Tem mais alguém? Queria chamar os líderes aqui na frente. Mais alguém que hoje está voltando. Acende a chama de novo. Senhor, do primeiro amor na minha vida. Tem mais alguém? Aproveita essa oportunidade. Se Jesus está falando no seu coração, não deixa passar não. Tem mais alguém além dessa moça? Talvez você ainda não tomou uma decisão. Dia 17 agora nós vamos receber 12 pessoas. O batismo, restauração, transferência. 12 é um número que pode até aumentar, porque ainda tem alguns casos para serem resolvidos. Alguém que já tomou essa decisão. E você ainda não tomou uma decisão de batizar e de se tornar membro da igreja. Mas você está sendo cobrado. Deus está falando no seu coração e você hoje quer tomar essa decisão. Levante sua mão. Onde você está? Tem alguém aqui que está tomando essa decisão hoje de se tornar membro dessa igreja? Achei minha igreja, é essa. Alguém? Levante sua mão. Nós vamos orar. Vamos cantar um louvor aqui. Eu queria orar por você que tem passado uma tempestade na sua vida. Não sei de que tamanho ela é, mas eu sei que ela é muito menor do que Jesus, porque Ele é o Rei que está acima de tudo e de todos. Nessa noite eu queria colocar a minha vida na mão de Deus, porque eu creio que Ele vai se levantar e vai acalmar a minha tempestade. Talvez você entrou aqui dizendo que Jesus não se importa com você, que Ele não está vendo o seu sofrimento. Mas hoje o Espírito de Deus está ministrando que isso é conversa fiada do diabo. Não dê lugar a essa mentira. Isso é mentira do pai dos órfãos. Isso é mentira daquele que é rejeitado desde o princípio. A verdade é, Deus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida.
Essa tempestade não é para sua destruição. Ela vai passar e você vai se tornar uma pessoa melhor. Se é você, você também podia sair do seu lugar e vir aqui orar e colocar a sua vida diante do Senhor, independente se você é crente ou não é crente. Mas se você necessita colocar isso, enquanto nós cantamos esse louvor, os irmãos estão aqui para ajudar em oração, em nome de Jesus.